Tudo bom, galera? Bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Metafísica. Essa vai ser nossa aula de número 9. Hoje a gente continua nosso debate sobre o problema dos universais. Nas últimas aulas a gente tem falado sobre esse problema e a gente viu nas aulas passadas a posição realista, que aceita a existência de universais. Vimos que o platonista, aceita que universais são transcendentes e o aristotélico aceita que universais são imanentes. Mas ambos aceitam universais e ambos resolvem o problema dos universais postulando a existência de universais. E a gente viu que também existem antirrealistas, que no caso são conhecidos como nominalistas. A maior parte dos nominalistas rejeita a existência dos universais e tenta explicar o problema dos universais sem postular universais. Alguns nominalistas, no entanto, o chamado nominalismo avestruz, ele rejeita até mesmo o problema dos universais, o que a gente chamou de problema dos universais, que ele considera que é meio que um pseudo-problema, alguma coisa assim, ou pelo menos uma das perguntas fundamentais do chamado problema dos universais. Se der tempo, eu vou falar do nominalismo avestruz ao longo desse curso também, mas eu não sei se vai dar tempo, apesar de ser até minha perspectiva preferida dentre as nominalistas, eu não sei se vai dar tempo, tem que falar de algumas que são mais clássicas aqui. E hoje a gente começa a ver o nominalismo e vai ver o que talvez seja, é uma perspectiva problemática, mas talvez a mais intuitiva de todas elas, pré-teoricamente falando, que é o nominalismo de predicados. Então é isso, A gente vai ver o nominalismo de predicados hoje e um conjunto de objeções a essa teoria. Eu vou começar por onde eu tenho de começar. Eu vou começar lembrando o que é o problema dos universais, porque, claro, a gente está debatendo aqui soluções a este problema, então você tem que sempre manter em mente qual o problema que está em jogo. E o problema dos universais pode ser colocado como uma família, ele é uma família de problemas, na verdade, tá? Pode ser colocado como uma família de perguntinhas, que inclui pelo menos essas 4 perguntinhas aí. Perguntinha número 1. O que são propriedades? 2. Existem universais? 3. Como é possível que diferentes particulares compartilhem a mesma propriedade? 4. Como é possível que diferentes particulares sejam similares e diferentes uns dos outros? O que a gente vai ver hoje é uma resposta a esses problemas que não postula a existência daquelas entidades ou itens estranhos que são os universais, que a gente viu que os realistas postulam. Para entender a posição conhecida como nominalismo de predicados, a gente tem de relembrar algumas coisas que a gente viu, alguns conceitos básicos aqui que a gente vai precisar e que a gente já até explicou. O primeiro desses conceitos é o conceito de termo geral ou predicado. A gente viu aí numa aula passada o que são termos gerais ou predicados. Claro, vimos uma definição inicial, Essas expressões, elas são uma classe de expressões linguísticas, que a gente chama de termos gerais ou predicados, que pretensamente correspondem a itens da realidade. Elas podem falhar em corresponder, mas pelo menos pretende-se que elas correspondem. Então, por exemplo, a expressão filósofo é um termo geral, que pretensamente corresponde a itens da realidade. A expressão vermelho também é um termo geral ou um predicado que pretensamente corresponde a itens da realidade. Mas o que caracteriza um predicado não é apenas o fato de que ele pretensamente corresponde a itens da realidade. Afinal, há outros tipos de expressões, como a gente viu os termos singulares, que também correspondem pretensamente a itens da realidade. O que caracteriza um predicado é que, apesar de tanto predicados como termos singulares pretensamente corresponderem a itens da realidade, pretensamente se referirem a itens da realidade, os termos singulares, mas não os predicados, satisfazem a condição de no máximo um. Ou seja, um termo singular, ele não pode se referir a mais de um indivíduo. Ele pode falhar em se referir a qualquer indivíduo ou pode se referir a um indivíduo, mas ele não pode se referir a mais de um indivíduo. Enquanto um termo geral, ele pode se referir a mais de um indivíduo. Então, o nome próprio de Aristóteles, ou ele se refere ao indivíduo, exclusivamente ao indivíduo, ou ele falha em se referir. Mas não pode ocorrer dele se referir a 2 indivíduos. Já a expressão filósofo, por exemplo, ela não só pode se referir a vários indivíduos, como ela de fato se refere a vários indivíduos. Eu sou um filósofo, você é um filósofo, Aristóteles é um filósofo, Platão é um filósofo, Susan Heck é um filósofo, e etc.
Então, há vários indivíduos aos quais o termo geral filósofo se aplica. O mesmo para a caneta, não é mesmo? Ó, aqui eu estou te mostrando 3 indivíduos aos quais o termo geral ou predicado caneta se aplica. Né? Esse predicado se aplica a isto aqui, se aplica a isto aqui, se aplica a isto aqui. Então, o termo geral é uma expressão pretensamente referencial que pode se aplicar a mais de um item da realidade, ok? Eu já expliquei em maior detalhe o que é um termo geral em outra aula, né? Então, se você quer lembrar a explicação detalhada, dá uma olhada lá. E esse aqui vai ser o ponto de partida do que a gente chama de nominalismo de predicados. O ponto de partida, o nominalismo de predicados começa dizendo assim: vamos todo mundo aceitar, né, e a gente pode aceitar isso, que o mesmo predicado pode se aplicar a diferentes indivíduos? Então, se você quer entender o nominalismo de predicados, começa concedendo isso a ele. O mesmo predicado pode se aplicar a diferentes indivíduos. Bem claro, bem óbvio, não é mesmo? Não tem dúvida nenhuma aqui. Mas o nominalismo de predicados vai acima. Ele vai, acima não, né? Vai além, né? Ele declara que esse fato, esse simples fato de que o mesmo predicado pode se aplicar a diferentes itens da realidade, ele basta para explicar o problema dos universais, para resolver o problema dos universais. Ou seja, a gente pode resolver o conhecido, o chamado, né, problema dos universais, aquela listinha das 4 perguntas lá, meramente apelando a este fato de que o mesmo predicado pode se aplicar a diferentes itens. Talvez a mais... Então, o nominalista de predicados, ele explica o problema dos universais, ele resolve o problema dos universais, apelando, né, ao fato linguístico de que o mesmo predicado pode se aplicar a diferentes itens da realidade. Tá? Fatos acerca de propriedades são reduzidos a fatos acerca de predicados, ou da aplicação ou não de predicados. A gente vai ver isso em maior detalhe. Mas agora vamos considerar um dos probleminhas que estava lá na família do problema dos universais, né? Que é talvez o problema mais tradicional dessa família, o mais famoso dessa família, que é o chamado problema do um em muitos. Se você lembrar, o problema do um em muitos é a terceira perguntinha lá da nossa formulação, né? Ela perguntava assim: como é possível que diferentes particulares compartilhem a mesma propriedade? A gente viu que esse problema tem uma importância grande para os realistas contemporâneos, porque eles formularam um argumento com base nesse problema, né, que é o argumento do um em muitos, um argumento a favor do realismo, que diz que o realismo fornece a melhor ou a única explicação disponível para o problema do um em muitos e, portanto, a gente deve aceitar o realismo. Enfim, como que o nominalista de predicados resolveria esse problema? Apelando só aquele fato de que o mesmo predicado pode se aplicar a diferentes itens da realidade, a diferentes particulares. Ele resolveria assim: tá, o problema que a gente tem para explicar é como, por exemplo, este objeto aqui, A e B, podem compartilhar a propriedade de ser uma caneta, não é? Bom, agora o nominalista de predicados vai dizer assim: eu explico o fato de que A e B, né, esses dois objetos, partilham a propriedade de ser uma caneta, dizendo que eles partilham essa propriedade em virtude de o predicado caneta, e agora aqui eu estou falando da expressão linguística caneta. Se eu fosse escrever, ela estaria entre aspas. Lembra lá a diferença entre uso e menção de uma expressão. Estou mencionando a expressão. Então, A e B são ambos canetas em virtude de o predicado caneta se aplicar tanto a A como a B. É uma explicação bastante simples do problema do um em muitos, né? A mesma coisa. Como pode ser que eu e você partilhemos a propriedade de ser humano? Tanto eu como você somos humanos, não é mesmo? O que explica esse fato? De acordo com o nominalista de predicados, eu e você somos ambos humanos porque o mesmo predicado humano se aplica tanto a mim como a você. Então a explicação do problema do em muitos é bem nítida, bem clara, né? Você explica o problema do em muitos, você explica o problema do em muitos apelando à predicação, né? O fenômeno da predicação. Ok, deixa eu ver agora, vamos dar os 4 probleminhas, né, que formam a família do problema dos universais, e vamos ver como realista, estou falando realista, gente, perdão,
como nominalista de predicados resolve cada um deles, eu vou botar na tela de vocês de novo os 4 probleminhas. O primeiro problema era: o que são propriedades? Bem, uma coisa é certa. O nominalista de predicados vai dizer que propriedades não são universais, né? Elas não são universais. Em algum sentido, talvez ele possa dizer que propriedades são apenas expressões linguísticas, né? São apenas predicados. Porque você está explicando o fato de que A e B possuem a mesma propriedade em termos do fato de que o mesmo predicado se aplica a ambos, talvez você possa dizer que ser uma propriedade é nada mais, nada menos que ser um predicado. Então, talvez o nominalista possa dizer isso. E assim resolve a primeira perguntinha. A segunda pergunta, a resposta é bastante óbvia. A segunda é: existem universais? O que o nominalista de predicados vai dizer? Não, não existem universais. Lembra, o nominalista de predicados está tentando explicar o problema do um e muitos sem postular universais. Ele é o nominalista por isso, né? A terceira pergunta, a gente já viu a explicação, né? Como é possível que diferentes particulares compartilhem a mesma propriedade? Isso ocorre porque um mesmo predicado pode se aplicar a diferentes particulares, né? E a quarta pergunta é: como é possível que diferentes particulares sejam similares e diferentes uns dos outros? A explicação do nominalista de predicados aqui também vai ser bastante clara. Os particulares, né, são similares ou diferentes na medida em que o mesmo predicado se aplica ou não a eles. Pensa, por exemplo, nesses 2 particulares aqui. Eles são similares no sentido de que... Não, pensa nesses 2 aqui, ó. Que esse aqui é uma caneta preta e esse é uma azul. Tá? Podia ter uma tampinha preta aqui para ficar mais fácil de vocês diferenciarem. Aqui, ó, tem uma tampinha preta, eu vou colocar ela, que aí fica mais fácil de vocês diferenciarem. Aí... Aqui, ó. Pensa nesses 2 objetos aqui. Eles são semelhantes em um aspecto, não são? Ambos são canetas. O que explica essa semelhança? O que explica essa semelhança, de acordo com o nominalista de predicados, é o fato de que o predicado caneta, novamente, eu estou falando aqui da expressão linguística caneta. Essa expressão linguística, esse termo geral ou predicado, se aplica tanto a esse objeto quanto a esse objeto, né? Agora, esses objetos também são diferentes. Em que sentido? Eles são diferentes porque apenas esse é preto, esse não, né? Apenas esse tem escrita preta, esse não. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o predicado ter uma escrita preta se aplica a esse objeto, mas não se aplica a esse aqui. Então você explica semelhança e diferença entre os objetos em termos de um mesmo predicado se aplicar ou não a eles. Pensa, por exemplo, assim: por que eu e você partilhamos, né, somos semelhantes no quesito humanidade? Porque o predicado, ou o termo geral, a expressão linguística ser humano ou humanidade, se aplica tanto a mim quanto a você. Mas, talvez nós sejamos diferentes porque talvez você seja um engenheiro e eu não. Nesse caso, o predicado engenheiro se aplica a você, mas ele não se aplica a mim. Você explica novamente semelhança e diferença apelando à predicação. O nominalista de predicados vai explicar os fenômenos relevantes ali, sempre apelando àquele fato básico de que o mesmo predicado pode se aplicar a diferentes indivíduos. Esse é o ponto de partida de todo o nominalismo de predicados. Então, guardem essa ideia. O mesmo predicado pode se aplicar a diferentes indivíduos. Beleza? É uma ideia bastante simples, é uma teoria simples, é uma teoria até inicialmente intuitiva, né? Alguém pode pensar assim mesmo: olha, deixa eu tomar uma água aqui. Olha, não existem aquelas coisas estranhas que os realistas chamam de universais. Tudo que existe é um item linguístico, predicado. E esse predicado se aplica a diferentes indivíduos. Aliás, reza a lenda que o nome nominalismo surgiu daí, né, da ideia de que não há nada de universal que não seja o nome, o item linguístico, né? Quando você diz que eu sou humano, você é humano, Maria é humana, José é humano, etc., ele não está dizendo que existe algo que todos nós partilhemos. Está dizendo apenas que o mesmo predicado, o termo geral, se aplica tanto a mim, quanto a você, quanto a Maria, quanto a José, etc. Né? Simples assim. É uma ideia intuitiva, a única coisa universal é o nome. Só que, claro, hoje a gente não usa mais a expressão nome para se referir a essas expressões. A gente usa termo geral ou predicado. Né? Então a gente diz que
o ser humano, ser bonito, ser uma caneta, etc., são predicados, são termos gerais, né? Nomes próprios são outras coisas. Mas então, a ideia do nominalista de predicados é intuitiva e, de fato, reza a lenda que é de uma ideia mais ou menos como essa que surgiu o nome nominalista, né? Mas, apesar de ser intuitiva, ela levanta um conjunto de problemas. E a gente vai ver hoje alguns desses problemas. A gente sempre vê apenas alguns problemas, né? A discussão sempre vai muito mais a fundo do que a gente vê aqui. Vamos passar lista por lista desses problemas. Lista por lista não fez muito sentido, né? Vamos passar por uma lista, né? Listando problema por problema. Estou complicando desnecessariamente. Vamos ver cada um desses problemas? Podia ter falado só isso. A primeira objeção ao nominalismo de predicados é o que a gente pode chamar da objeção das propriedades não nomeadas. O problema aqui, sendo bem direto, é que o nominalismo de predicados implica que não há propriedades não nomeadas. Ou seja, uma propriedade só existe quando existe um predicado, ou termo geral correspondente a ela. Isso significa que, no jargão filosófico, isso significa que propriedades são ontologicamente dependentes de predicados. Guardem esse conceito aí que ele é importante em muitas discussões metafísicas, viu? Grosso modo é que A é ontologicamente dependente de B, né, quando a existência de B é uma condição necessária para a existência de A. Ou seja, só existem A's se existirem B's. Pensa, por exemplo, na dor. A dor é ontologicamente dependente, ou pelo menos parece ser, da mente. Por quê? Não existiria dor se não existissem mentes. Para haver dor, tem de haver uma mente. Você não sentiria dor se você não tivesse mente. Né? Dor é um estado mental, portanto, a existência da dor pressupõe ou depende da existência da mente. Aí a gente diz que a dor é ontologicamente dependente da mente. O nominalista de predicados está obviamente dizendo que propriedades são ontologicamente dependentes de predicados. Ou seja, só há a propriedade, por exemplo, de ser vermelho na medida em que há o termo geral o predicado vermelho. Afinal, ele explica fatos envolvendo propriedades em termos de fatos envolvendo predicados. Né? Por que isso é um problema? Isso é tomado por muita gente como um problema para o nominalista de predicados, porque isso é bastante contraintuitivo. Pensa, por exemplo, no seguinte. Tales de Mileto, o primeiro filósofo, vocês todos sabem, né? Tales de Mileto foi o primeiro filósofo aí, pelo menos o primeiro filósofo influente, né? Tales de Mileto era um filósofo. Mas ele foi um filósofo por um período em que o nome filósofo ainda não existia. Ou melhor, para ser mais exato, o predicado filósofo ainda não existia. Não existia um termo geral que se referia ao tipo de coisa que ele estava fazendo quando ele fazia filosofia. Mas pelo menos por um tempo, Tales fez filosofia, era filósofo, praticou filosofia, mas não havia um predicado filósofo, não havia um item linguístico para se referir aos filósofos. Né? Intuitivamente, é correto dizer que Tales já era um filósofo, ele já tinha a propriedade de ser um filósofo muito antes de qualquer termo geral do tipo filósofo se aplicar a ele. Né? Isso é um problema para o nominalista de predicados. Por quê? Porque o nominalista de predicados explica o fato de que Tales é um filósofo recorrendo ao fato de que a palavra filósofo se aplica a Tales. Mas Tales já era um filósofo antes da palavra filósofo existir. Complicou, né? E há muitos outros exemplos assim. A gente nem sempre teve uma expressão para triângulos, né? Um termo geral triângulo. A gente nem sempre teve. Mas já haviam objetos que tinham propriedade de serem triangulares, muito antes já havia uma palavra para triângulo. A propriedade de ser um triângulo, as coisas já possuíam ela muito antes de haver uma expressão para triângulo. Muito antes da expressão linguística triângulo existir. Né? Provavelmente não, com muita certeza, né? Então, novamente, não parece que a propriedade de ser um triângulo é ontologicamente dependente do predicado ou termo geral triângulo. Ou de qualquer predicado ou termo geral, né, que se associa a ela.
Ainda é provável, por exemplo, parece correto dizer o seguinte: olha, há propriedades naturais que ainda não foram descobertas pelos cientistas. Então, por exemplo, quando você considera as ciências empíricas, como a química, ou a física, ou a biologia, etc., pense em todas as propriedades que eles descobriram. Eles não descobriram todas as propriedades relevantes, não é mesmo? Provavelmente há propriedades que eles ainda não descobriram, que eles vão descobrir no futuro. E isso é um problema. Por quê? Porque se há mesmo propriedades que eles ainda não descobriram, né? Bom, já que eles não descobriram essas propriedades, eles também não têm uma palavrinha para elas, um termo geral para elas, né? Então a gente está aceitando a existência de propriedades mesmo quando não existem predicados correspondentes. Isso é um problema para o nominalista de predicados, porque ele explica propriedades em termos de predicados. Mas esse é um caso onde há propriedades e não há predicados correspondentes. Novamente, propriedades não são ontologicamente dependentes de predicados. Né? O argumento, então, é muito simples, muito direto, né? E coloca um problema sério para o nominalista. É claro, o nominalista pode rejeitar essas intuições, né? Pode dizer, olha, a despeito das aparências, o fato é que predicados não podem existir, propriedades não podem existir se não houver um predicado correspondente. Mas ele vai ter de motivar, então, porque nos parece tão fortemente o contrário. Né? Parece muito fortemente que triângulos já existiam antes de uma palavra, o termo geral para triângulo existir. O nominalista de predicados tem algo a dizer aí, ele tem que explicar para a gente, né, por que essa intuição está errada, onde a gente está errando em ver as coisas aí corretamente, etc. A segunda objeção é que o nominalista de predicados inverte a ordem correta da explicação. Para entender essa objeção, repara no seguinte: dizer que A porque B é diferente de dizer que B porque A. Ou, melhor, dizer que A em virtude de B é diferente de dizer que B em virtude de A. Eu posso te dar um exemplo muito claro. Imagina, por exemplo, que eu digo assim, que eu vomitei, o Sagi vomitou né, porque bebeu demais. Essa parece uma explicação correta. Eu bebi e vomitei. Aí eu posso dizer assim, bom, eu vomitei em virtude de ter bebido demais. Mas seria incorreto eu dizer assim, eu bebi demais porque eu vomitei, nesse caso. Então, é correto eu dizer que eu vomitei em virtude de ter bebido demais. Mas não é correto dizer que eu bebi demais em virtude de ter vomitado. Né? O segundo inverte a ordem natural de explicação. Ele explica o fenômeno, digamos, de trás para frente. O primeiro explica o fenômeno na ordem correta. Outro exemplo. Imagine que você pegue João te traindo. Aí você pegou o João te traindo e terminou com o João. Pronto, está terminado. Um mês depois, o João vira para você na disfarçatez e diz assim: eu te traí porque você terminou comigo. Eu te traí, ou melhor, eu fiquei com outras pessoas em virtude de você ter terminado comigo. Você vai achar que João é mais canalha ainda, não vai? Você vai dizer assim, não, pera lá, não é assim. Foi o oposto. Eu terminei com você em virtude de você ter ficado com outras pessoas. Não o inverso. Não é que você terminou comigo em virtude de eu ter ficado... não é que você ficou com outras pessoas em virtude de eu ter terminado com você. É que eu terminei com você em virtude de você ter ficado com outras pessoas. A primeira ordem da explicação está errada, a segunda está correta. Então, às vezes é correto dizer que A em virtude de B, mas não é correto dizer que B em virtude de A. Um pode inverter a ordem da explicação. Uma explicação então pode ter uma ordem que é correta e uma ordem que é incorreta. Né? A objeção aqui ao nominalista de predicados é que ele comete precisamente esse erro. O nominalista de predicados inverte a ordem natural de explicação de certos fenômenos. Considera, por exemplo, o fenômeno de que... Aqui, ó. Isto é uma caneta e isto é uma caneta, né? O que o nominalista de predicados faz? Ele diz o seguinte: A e B, vou botar aqui, ó, essas duas aqui, diferente. A branquinha vai ser a pretinha vai ser B. A e B são ambas canetas em virtude do termo geral. Caneta se aplicar a ambas. Essa é a explicação do nominalista de
predicados, né? Só que isso parece inverter a ordem. Qual que é a ordem correta? A ordem que parece ser correta é justamente a inversa. É se eu dissesse assim, olha, a expressão linguística caneta se aplica a A e a B em virtude de A e B terem em comum o fato deles possuírem a propriedade de ser uma caneta. É porque A e B possuem a propriedade de ser uma caneta que a expressão linguística caneta se aplica a A e B. Não é porque a expressão linguística se aplica a ambos que eles possuem a propriedade de ser uma caneta. É o inverso. Então, tá vendo? Há duas direções da explicação aí. A primeira, a do nominalista de predicados, é a seguinte. A e B são ambos canetas porque o predicado ou a expressão linguística caneta se aplica a A e se aplica a B. Essa explicação parece estar claramente invertida. A explicação mais natural, que parece correta, seria assim. A e B, o predicado caneta se aplica tanto a A como B em virtude de A e B terem a propriedade de ser uma caneta. De forma similar, pensa só, por que eu e você somos humanos? A explicação do nominalista de predicados é essa aqui. Eu e você somos ambos humanos porque a expressão linguística humano se aplica tanto a mim quanto a você. Isso parece inverter a ordem da explicação. A ordem correta parece ser a seguinte. A expressão linguística humano se aplica tanto a mim quanto a você em virtude do fato de que eu e você temos a propriedade de ser humano. É o fato de nós dois termos a propriedade de ser humano que explica por que a expressão humano se aplica tanto a mim quanto a você. Não é o fato dessa expressão se aplicar a nós que explica por que a gente é humano. Sacaram? O nominalista de predicados está supostamente explicando o fenômeno de trás para frente. E assim com tudo, né? O que faz com que A e B sejam ambos baleias, né? É o fato do predicado baleia se aplicar tanto a A e B? Não, é o contrário. É o fato de A e B terem a propriedade de serem baleias que explica o fato da expressão linguística baleia se aplicar tanto a A quanto a B. O que explica o fato de eu e você sermos filósofos? O que explica esse fato é o fato da palavrinha filósofo se aplicar a nós? Não. É o fato de eu e você termos a propriedade de sermos filósofos que explica que a palavrinha filósofo se aplica tanto a mim quanto a você. Essa palavrinha se aplica a nós dois em virtude de nós dois partilharmos uma propriedade. Em virtude de nós dois sermos filósofos. O nominalismo de classes, de classe é o da próxima aula. O nominalismo de predicados, ele inverte então a ordem da explicação. Deixa eu ver se eu separemos alguma coisa sobre essa objeção aqui. Eu acho que uma forma do nominalismo escapar dessa objeção, essa é uma objeção muito séria, né? E uma forma do nominalismo escapar, do nominalismo de predicados escapar, é ele fornecer uma teoria da referência para os termos gerais. O que é uma teoria da referência dos termos gerais? Uma teoria da referência para termos gerais explica em virtude de quais fatos um termo geral se aplica ao que se aplica. Em virtude de quais fatos o termo geral baleia se aplica aos itens aos quais se aplicam e não a quaisquer outros. Olha, esses dois objetos aqui são canetas, não são? Em virtude de quais fatos a expressão linguística caneta se aplica a esses dois objetos aqui. O nominalista de predicados deveria fornecer uma teoria da referência que explica, né, esses fenômenos sem postular propriedades. Ou seja, ele tem que explicar o mecanismo referencial que faz com que a expressão linguística caneta se aplique tanto a esse quanto a esse objeto sem postular a propriedade de ser uma caneta, de forma que ele explique de alguma outra forma, que não seja dizendo que a expressão caneta se aplica a isso e a isso porque ambos possuem propriedade de ser caneta. Isso ele não pode fazer, né? Porque ele acha que esses dois objetos possuem essa propriedade em virtude do predicado se aplicar a eles. Então, ele agora tem que explicar, o desafio do nominalista de predicados é criar uma teoria da referência para termos gerais que não apele a propriedades. Isso eu acho que particularmente, eu acho que isso é muito difícil. As teorias mais plausíveis da referência hoje para predicados, elas acabam acarretando mais cedo ou mais tarde os universais, propriedades.
Isso ocorre, por exemplo, com a teoria causal da referência dos predicados. Eu acredito que ela acaba postulando coisas como naturezas compartilhadas ou universais e nos leva de novo para o realismo. É uma opinião particular minha. Mas eu não vou discutir essa tentativa aqui, porque isso envolveria a gente tentar desenvolver essa teoria aqui, que nos levaria longe demais. Mas fica a dica. Se você é simpático ao nominalismo de propriedades, o caminho está por aí. O caminho está em desenvolver uma teoria de referência que consegue explicar como uma expressão f qualquer se aplica aos objetos aos quais ela se aplica, sem postular propriedades, etc. Consegue manter a ordem desejada de explicação. Enfim, vamos tomar uma água primeiro. Deixa eu só vigiar o tempo aqui. Vamos para a terceira e última. Deixa eu ver se é a última objeção. Vamos para a terceira e última objeção. Essa objeção é legal e ela envolve um conceito legal também, que vocês devem ficar atentos, que é um conceito importante não só em filosofia, em metafísica, como também em filosofia. Cara, em todas as áreas de filosofia, vocês vão ver esse parzinho de conceitos aí, tipo e ocorrência, então fiquem atentos. Bom, para começo de conversa, a objeção aqui é muito direta, é que o nominalismo de predicados não evita realmente universais. Aliás, essa é uma objeção frequentemente feita contra nominalistas. Qual é a motivação central do nominalismo? Explicar o problema dos universais, resolver esse problema, pelo menos para aqueles que aceitam que é um problema genuíno, resolver esse problema sem postular universais. Só que tem uma coisinha. Frequentemente o realista acredita pegar o nominalista no flagra, introduzindo universais por baixo do tapete. Ou seja, o nominalista está lá dizendo, está explicando o evento aqui sem postular universais, mas na verdade ele está postulando universais sim por baixo do tapete. E se ele faz isso, toda a motivação para a teoria dele cai por terra. E isso é, alegadamente, precisamente o que ocorre com o nominalismo de predicados. E esse aqui é um problemão, acho que é talvez o problema mais sério do nominalismo de predicados. Eu não sei como resolver, quem quer defender o nominalismo de predicados tem certamente de resolver esse problema aí. O problema, então, é que o nominalista de predicados acaba enfiando por baixo do tapete os universais novamente. Agora a gente tem que entender por que isso ocorre, Quando em que momento ali daquela história que eu contei, que o nominalista de predicados introduziu universais sem a gente perceber? Para entender isso, eu tenho de apresentar uma distinção muito comum em filosofia, mas muito importante também. Então, assim, mantenha em mente essa distinção, que é a distinção entre tipo e ocorrência. Em inglês, essa distinção é type e token. Eu gosto de traduzir como tipo e ocorrência. Tem gente que traduz como tipo e espécime também, tá? Acho que tem outras traduções possíveis, mas acho que o mais comum é tipo e ocorrência. Então, assim, Para entender a diferença entre o tipo e a ocorrência, eu vou te mostrar uma listrinha, rapaz, eu tô falando tão errado, uma listinha de expressões linguísticas, contendo aí essas três que vocês estão vendo aí, tá? Caneta e cachorro. Eu quero chamar a atenção para vocês para o seguinte, quantas palavras tem aí? Aqui, a resposta é um pouco mais complexa do que parece. Em certo sentido, tem 3 palavras aí. Nesse sentido em que há 3... Você pode até contar, Você pode contar aí, ó. Vou botar na sua tela de novo. Você pode botar o dedão em cima de uma, caneta. Bota o dedão em cima da outra, caneta. E depois bota o dedão em cima da outra. Cachorro. O dedão, se só tem um dedão, 2, um em cada coisa. Então, você pode botar 3 vezes, um dedo em cada uma. São 3 palavras. Você pode contar, não é mesmo? Então, em certo sentido, há 3 palavras. Mas em outro sentido, há só 2 palavras. Por quê? Porque a mesma palavra ocorre 2 vezes. Há um sentido em que a primeira palavra e a segunda palavra aí são a mesma palavra. E nesse sentido, há apenas 2 palavras. Tem aí a palavra caneta e tem aí a palavra cachorro. Então, veja bem. Em um sentido, há 3 palavras e em outro sentido, há 2 palavras. A gente concilia esse problema aí dizendo o seguinte: há 3 ocorrências de palavras aí, mas há apenas 2 tipos. Ocorre, no entanto, que um mesmo tipo ocorre 2 vezes. Quais são os tipos aí? Os tipos são caneta e cachorro. Só que o tipo caneta ocorre 2 vezes. Então veja, há
3 ocorrências de palavras aí e 2 tipos. De forma similar, se eu disser aqui agora para você, cachorro, gato, gato, cachorro. Quantas palavras eu disse? Em certo sentido, eu disse 4 palavras. Cachorro, gato, gato, cachorro. 4 palavras. Mas em outro eu disse só 2 palavras. Eu disse cachorro e gato. Como a gente explica isso? Eu disse, na verdade, 2 tipos, né, cachorro e gato, mas cada um deles ocorreu 2 vezes. Eu proferi cachorro 2 vezes e gato 2 vezes. Então, aqui no meu proferimento há 2 tipos e 4 ocorrências. Tranquilo isso? Está explicado então isso? Então, quando você vê uma lista como essa que eu mostrei, você pode dizer quantas palavras tem aí? A resposta é, há 2 tipos aqui. Então, em certo sentido, há 2. Há 2 palavras, né? Uma ocorre 2 vezes. Há 3 ocorrências. Por quê? Porque uma das palavras ocorre 2 vezes, a palavra caneta. Tranquilo? Fiquem com essa distinção intuitiva de tipo e ocorrência em mente. Agora eu quero chamar a atenção para um fato curioso. Tipos são argumentavelmente universais. Como assim, Sachi? Tipos são universais? Se você reparar bem, um tipo ele é exatamente como um universal, ele é compartilhado por diferentes particulares, né? Eles são predicáveis de particulares, etc. A gente diz, por exemplo, que a primeira palavrinha dessa lista e a primeira ocorrência dessa lista e a segunda ocorrência dessa lista, elas têm algo em comum, não tem? Elas pertencem ao mesmo tipo. Elas são a mesma palavra. Elas são do mesmo tipo, né? Então, um tipo aí é algo que é partilhado entre a primeira ocorrência de caneta e a segunda ocorrência de caneta. Ele é um universal. Aparentemente, naquele sentido lá de Platão e Aristóteles, algo que é repetível, né? E que pode ser predicado da primeira ocorrência e da segunda ocorrência. A mesma coisa. Se eu digo assim para você, se eu faço uma lista contendo humano e cavalo, eu vou ter aqui 3 ocorrências, mas 2 ocorrências pertencem ao mesmo tipo. Elas têm algo em comum, que é pertencer ao mesmo tipo. O tipo aí, né, é um universal. Tá vendo, então? Então, tipos são alegadamente universais. Há um argumento muito intuitivo de que as mesmas razões que eu tenho para aceitar que tipos são universais, eu tenho de que aquelas propriedades lá com qual Platão e Aristóteles estavam lidando eram universais, eu tenho para aceitar que tipos são universais. Claro que o nominalista, então, não pode aceitar tipos. Mas, entretudo, sobretudo, mormente, no entanto, todavia, o nominalista de predicados aceitou tipos. Mas como assim, Sagi? Ele não falou em nenhum momento em tipos naquela explicação que você deu. Mas ele enfiou tipos por baixo do pano. E como que ele enfiou tipos por baixo do pano? Se você lembrar lá, ele disse o seguinte, ó. A e B são ambos canetas em virtude de um mesmo predicado se aplicar a eles. Ou seja, quando eu digo assim, isto é uma caneta, e eu disse aqui, isto é uma caneta, quantas palavrinhas canetas tá ocorrendo aqui? Em certo sentido, 2. Mas isso, 2 ocorrências dessa palavra caneta. Mas isso não basta para o nominalista de predicados. Ele tem que dizer que o mesmo predicado é aplicado aqui e aqui. Então ele tem que aceitar o tipo caneta. A expressão, o tipo de expressão caneta. Cada ocorrência da expressão caneta vai pertencer a esse mesmo tipo. É por isso que ele pode dizer que a mesma palavra se aplica a este objeto e a esse objeto. Porque ele está falando do tipo e não da ocorrência. Ele está aqui agindo no mesmo sentido que a gente viu que na nossa lista há 2 ocorrências de uma mesma palavra. Por que a gente pode dizer lá que há 2 ocorrências de uma mesma palavra? Porque a gente está tomando a palavra como um tipo. Por que o nominalista pode dizer que quando eu digo isto é uma caneta e isto é uma caneta, há 2 ocorrências de uma mesma palavra, de um mesmo predicado? Porque ele está tomando o predicado como um tipo. Então, o nominalista dos predicados, alegadamente, aceita tipos. Mas, meu filho, aceitou tipos, aceitou universais. Aí, complicou. Esse é talvez o desafio mais, digamos, constrangedor para o nominalista clássico, porque significa que ele está postulando exatamente aquilo
que ele queria evitar desde o início, né? Isso dá um ar de vitória para o realista, porque o realista vai dizer assim, olha só, todo o seu ponto de criar aquela teoria alternativa era evitar universais, mas agora você está aí, ó, você fez uma teoria que levanta um monte de problemas, né, que inverte a ordem da explicação, etc., e que no fim ainda postula universais, postula tipos. Complicou, ué. Complicou, né? Eu não sei como escapar desse problema, mas é um problema que o nominalista de predicados tem de resolver. Se ele quer levar adiante a sua teoria, ele tem de resolver isso. Ele tem de dar um jeito, das duas uma, ele tem de dar um jeito de dizer que não se compromete com tipos, o que é improvável, porque evidentemente o nominalista de predicados está dizendo que A e B, né, que esses dois objetos aqui são ambos canetas porque eles uma mesma expressão linguística, né, o mesmo tipo se aplica a eles. Então ele parece estar comprometido com o tipo. A saída seria conseguir explicar o que é um tipo sem pressupor que um tipo é um universal. E aí, como fazer isso? Meu brother, eu não sei. Aí fica difícil. Mas fica aí o desafio. Se você gostou do nominalismo de predicados, está aí um desafio para você. Você tem de conseguir explicar predicados sem... predicados não, explicar os problemas, né, o problema dos universais sem postular tipos. Sem introduzir uma conversa do tipo mesmo predicado se aplica a tal e tal objeto. Né? O mesmo tipo se aplica a tal e tal objeto. Né? Pois bem, deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Quero chamar a atenção aqui já para uma... isso significa então que o nominalismo de predicados é falso, está incorreto? Não, a gente está vendo o início de uma discussão. Talvez haja um modo de escapar desses problemas. A gente também viu que o realista tem problemas, não viu? Que a gente nem apresentou solução para eles. Então, assim, teorias filosóficas levantam problemas. Eu estou dando para vocês aqui o básico das teorias e os problemas que elas levantam. Agora, vocês, para tomar uma decisão, vão ter de pensar, vão ter de ver vocês próprios como sair desses problemas e etc. Né? Quem quiser se especializar no tema vai ter de procurar a bibliografia mais especializada. Isso aqui é o primeiro degrau da discussão. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa que eu já chamei a atenção nas outras aulas. Filósofos não postulam entidades à toa. Essa história de que filósofos postulam entidades à toa vai ser fiada. Então, quando o realista postula universais para explicar o problema dos universais, ele não está fazendo isso ao léu, à toa. Né? Ele tem motivação para fazer. A gente viu, por exemplo, uma primeira tentativa de explicar o mesmo problema. Né? A gente viu que o nominalista de predicados está tentando explicar o mesmo problema que o realismo platônico e aristotélico, que é o problema dos universais. E essa tentativa não apenas levantou vários problemas, como ainda, no fim das contas, por baixo dos panos, acabou postulando universais, ou aparentemente, pelo menos. Então, tá vendo? Às vezes a gente pensa assim, eu posso rejeitar a teoria que postula universais só, né, dizendo assim, universais, não aceito isso, acho universais estranhos, não sei o quê. Tá, mas e aí como é que você explica o evento? A gente está vendo hoje aqui uma prévia de que não é fácil explicar os mesmos problemas sem postular universais. Há tentativas elegantes de fazer isso hoje, mas não é fácil. Tá? Estou chamando a atenção para isso para deixar claro que não há modo óbvio de fazer. É um problema em aberto da filosofia. Se o problema dos universais pode ou não ser resolvido sem postular universais, é algo em aberto, que requer pensamento, muita argumentação, discussão pública e etc. Então, mantenham em mente que entidades não são postuladas à toa. E outra coisa é que quando nós propomos uma solução em filosofia, nós temos então de estar atentos às implicações delas. Né? Você não pode só postular... Porque, olha só, seria muito fácil resolver qualquer problema filosófico do modo como a gente faz cotidianamente. O que a gente faz cotidianamente? A gente postula uma explicação do problema filosófico que levanta um monte de problema, mas depois a gente se recusa a resolver aqueles problemas. Assim qualquer um resolve qualquer problema filosófico. Né? Uma vez um colega meu disse assim, acerca de um problema que a gente vai ver aqui nesse curso, que é o problema das entidades inexistentes. Né? Ele falou, não, entidades inexistentes são apenas estados cerebrais. E tá, mas isso levanta um monte de problemas. Como você resolve? Aí no fim, quando é para ele resolver os problemas, ele só diz assim, isso, eu não gosto desses problemas, eu não discuto isso. Eu não sou... Quer dizer, assim qualquer um faz.
Qualquer um resolve problemas da filosofia se você não precisar argumentar a favor deles, não precisar explicar as implicações da sua teoria, resolver os problemas que a sua teoria levanta, etc. E toda teoria levanta problemas. A gente viu que o realismo teve uma série de implicações estranhas, levantou uma série de objeções. E agora o nominalismo de predicados tem uma série de implicações estranhas. Levanta uma série de objeções. E o mesmo vai ocorrer para todas as perspectivas que a gente vê aqui. A atitude filosoficamente adequada aqui é enfrentar esses problemas, né? E quando você tenta fazer isso, você percebe que nenhuma teoria é óbvia. Nenhuma teoria é óbvia. É um problema difícil da filosofia explicar o problema dos universais, tá? Um problema ainda em aberto da filosofia. Bem, em todo caso, o nominalismo de predicados não é muito popular hoje em dia, o que não significa que você não possa optar por ele. No fim das contas, você pode achar que uma teoria que não é muito popular hoje em dia acaba sendo verdadeira. Eu vou desenvolver, vou resolver os problemas, né, que ela levanta. Acho que os filósofos não resolveram porque, ou não adotam ela porque não conseguiram ver o modo que eu vi de resolver esse problema. Super justo, tá? Tá livre para fazer isso. Um pouco mais popular, talvez um pouco mais popular, é o nominalismo de classes. Eu falei que o de predicados. O de predicados não é muito popular, nem um pouco mais popular é o de classes. E o nominalismo de classes é o tema da nossa próxima aula. Ainda mantém a mesma referência bibliográfica que eu dei lá nas aulas passadas, né? Tem os artigos do Rodrigo Alexandre Figueiredo, na Crítica na Rede, que eu já indiquei em outras aulas, então não vou ficar indicando aqui. Tem uma série de livros que eu indiquei, de artigos, enfim, que vocês podem pegar que vão ajudar vocês nas aulas. Na próxima aula a gente vai ver o nominalismo de classes e também algumas objeções. Aí eu acho que vai ficar um pouco grande se eu falar das duas versões principais aí de nominalismo de classe. Então eu vou falar primeiro de uma, acho que na próxima aula, e depois eu falo de refinamentos dessa versão em uma outra aula, para ficar aulas menores. Acho que vai ser isso. Mas então, o tema da próxima aula é nominalismo de classe, é outra tentativa de explicar o problema dos universais sem postular a existência de universais, no fim das contas, né? Tá, dito isso, eu vou fazer um resumo aqui do que a gente viu nessa aula. Como sempre, se você não gosta de resumo, você pode encerrar o vídeo aqui mesmo. Se você gosta, segue aí que eu vou te dar o resumo. A gente tem visto nas últimas aulas o problema dos universais, né? Que é uma família de problemas. Eu listei 4 perguntinhas desse problema. A gente viu a solução realista, viu que o realismo platônico e aristotélico, vimos 3 argumentos a favor dessas perspectivas e 3 argumentos contra, né? E a partir de então a gente começou a ver perspectivas antirrealistas ou nominalistas, que tentam resolver esse problema sem postular universais. Hoje a gente viu o nominalismo de predicados, que é a nossa primeira perspectiva antirrealista ou nominalista. O nominalismo de predicados parte, né, da tese, da intuição central de que diferentes particulares, né, o mesmo predicado, pode se aplicar a diferentes particulares. Essa intuição básica do nominalismo de predicados, que, claro, todos nós podemos aceitar, mas ele vai além disso e tenta explicar o problema dos universais a partir desse fenômeno, né, da ideia de que um mesmo predicado pode se aplicar a diferentes particulares. E tenta fazer isso, então, sem postular a existência de universais. Enfim, a gente viu que, apesar de ser inicialmente até intuitivo, né, essa versão de nominalismo levanta pelo menos 3 problemas. Ela falha em explicar propriedades em acomodar propriedades não nomeadas, né, que são propriedades para as quais a gente ainda não tem nenhum termo geral correspondente ou predicado correspondente. Aparentemente existem propriedades desse tipo, como propriedades não são ontologicamente dependentes de predicados. Mas o nominalista de predicados não reconhece isso, só alegando que propriedades são sim ontologicamente dependentes de predicados. Uma condição necessária para uma propriedade f existir é que o item linguístico ou predicado f exista. Pois bem, a gente viu também que o nominalista de predicados aparentemente inverte a ordem da explicação, né? A ordem correta seria A em virtude de B e o nominalista de predicados diz B em virtude de A. A ordem correta seria: o predicado caneta se aplica tanto a este quanto a este objeto em virtude de esses dois objetos partilharem a propriedade de ser uma caneta. Ou seja,
É o fato de que eles partilham a propriedade de ser uma caneta que explica o fato linguístico de que o predicado caneta se aplica a ambos. Mas o nominalista de predicados parece inverter essa ordem, dizendo que esses dois objetos possuem ou partilham a propriedade de ser uma caneta em virtude do fato linguístico de que o predicado caneta se aplica a ambos. Isso parece estar incorreto e os nominalistas têm de dar um jeito de resolver isso aí. O terceiro problema, né, é que o nominalismo de predicados não evita universais. Esse é o problema talvez mais constrangedor, né, para o nominalismo, porque a ação toda do nominalismo era explicar o problema dos universais sem postular universais. Mas o nominalista de predicados, eu acho que eu estou falando de classe direto, mas é de predicados, viu, gente? O nominalista de predicados, no fim das contas, acaba implicando universais por baixo do tapete. E ele faz isso, a gente viu, porque ele fala de um mesmo predicado sendo se aplicando a diferentes particulares. E essa ideia de mesmo predicado parece envolver a ideia de que um predicado, na verdade, é um tipo, né? Ele está falando de um tipo, não de uma ocorrência. Mas tipos são nada mais, nada menos que universais. Enfim, isso resume o nosso debate de hoje, a nossa discussão de hoje. E na aula que vem eu volto com mais sobre nominalismo, dessa vez nominalismo de classes. Um abraço a todos vocês aí.